Irmãos, a paz de Cristo. Então, continuando aqui, falando ali sobre a união, né, do povo, Deus transformando o povo de Israel e o gentil em um só povo, certo? Participantes das mesmas bênçãos, das mesmas promessas, da mesma herança, do mesmo céu. Então, vamos pegar aqui na Nova Aliança, em Romanos, né, mais especificamente no capítulo 11, mas eu vou pegar o 10 porque contextualiza, vamos contextualizar para não ficar nada assim, pegou um texto e tá falando, montando teoria, mas vamos ver o que o texto fala para nós, o que a própria palavra, o que Paulo escreve, tá, sobre isso. Então, Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Paulo está falando que ele dá testemunho que ele é zeloso por Deus. E ele segue, mas não com entendimento. É isso que Paulo vai explicar. Ele vai deixar claro que já não é mais por uma razão, não é mais por tradições, por filosofias, tá? Então ele é zeloso de Deus, ele zela por tudo aquilo que Deus tem falado na Torá, principalmente. E ele fala, mas aí não é mais pela sua razão, pelo seu entendimento, certo? Vamos seguir aqui, ó, verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, né? Então assim, ele está falando aqui que o povo, tentando ser justo, eles criaram a sua própria justiça e tentou estabelecer ela, mas não tem nada a ver com que a justiça que Deus pede. É isso que ele está falando aqui, porque o fim da lei é Cristo, tá? Então vamos fazer atenção a isso, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tá, o fim da lei, mas qual lei? Certo? O que foi o cumprimento dessa lei em Cristo? Foi não matarás? Então agora Cristo veio, nós podemos matar. Não adulterarás? Então Cristo veio, nós podemos adulterar. Se é o fim dessa lei, então fica controverso. Fica controverso o argumento, entende? Então é esses pontos que temos que ter muita cautela, ser criterioso e analisar muito bem o que o Senhor permitiu os apóstolos escreverem, a ser explicado, tá? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Um homem que obedecer à lei, ele viverá pela lei. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e grego. Se tornou um só povo. Porque nenhum mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creem? E como crerão naquele quem não o enviaram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, isso aqui, ó, irmãos, é claro, né? Aqui o Senhor está falando né, sobre a questão da lei, a justificação. Lembra como foi falado na justificação? Porque assim, irmãos, presta atenção, era feito a justificação do povo pelo sangue de um cordeiro, imolava-se o cordeiro, e esse cordeiro justificava a pessoa. Então quem cometia um pecado ia lá e sacrificava um cordeiro, certo? Só que assim, irmão, a vida, sempre o Senhor pediu o quê? Porque imagine, é fácil de entender. Se houvesse obediência e se o povo cresce realmente em Deus, uma expiação de pecado já bastaria. Por quê? Porque o povo andaria na justiça e não pecaria mais. Era só crer, e eles não criam. Então o que estava acontecendo? Existe aqueles que... Porque imagina só, vocês imaginam que Isaías vivia pecando, vivia adulterando, vivia fazendo, roubando, vivia matando, vivia fazendo... Isaías, você acha que Isaías fazia essas coisas? Vocês acham que Jeremias, Amós, vocês acham que Moisés, os 70 anciãos, o Arão, entendeu? Você acha que eles viviam cometendo pecados em cima de pecado e fazendo imolação? Ah, cometi um pecado, vou lá sacrificar, vou lá sacrificar. Não, o que aconteceu? O que aconteceu é que ficou um negócio muito mecânico, ficou simplesmente matando animal, e tipo assim, eu pequei aqui, eu vou ali e mato, tá tudo certo, o Senhor me perdoa. E é o que acontece hoje, da mesma forma acontece hoje no Evangelho. Eu batizei, tô salvo, né, como muitos dizem, batizei, tô salvo. Beleza, a pessoa continua pecando, muitas das vezes cai em pecado, ora, não, já tô, Deus me perdoou. E não é assim tão simples, entendeu? O que mostra o arrependimento de pecado, não estou dizendo aqui, eu não estou anunciando, falando que nós não somos suscetíveis a pecado. Todo homem é suscetível ao pecado. Mas o que mostra o arrependimento? Entendeu? O que mostra o arrependimento? É não cometer mais a obra. Se você caiu em pecado e você se arrependeu profundamente, Deus vai te perdoar. Mas você não pode cometer mais, tem que parar com isso aí. Entendeu? É essa a questão. Então lá naquela época era a mesma forma. O cara roubava, aí ele ia lá, não, roubei aqui, pá, não sei o que, estou me sentindo acusado, eu vou ali, a expiação do pecado. Aí matava o cordeiro. Aí passava 3 meses e ele ia lá, roubava de novo. Você entendeu? Então tá vendo como que ficou banalizado a questão? E o Senhor fala, eu simplesmente pedi para vocês dar ouvido. Não era isso que o Senhor queria. Mas o que o Senhor monta? Um plano de salvação, dizendo para nós. Hoje a gente, com o livro que estava selado, com o selo aberto, a gente consegue entender que aquelas representações era a vinda de Cristo. Então por isso que Cristo vem e é sacrificado, e o seu sangue, ele expia os nossos pecados, continuamente. Entende? Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, essa lei, que o fim da lei é Cristo, é isso. Então nós não vamos lá mais fazer algumas coisas que eram feitas, invocações de imolações de cordeiro, ofertas e essas coisas. Esse tipo de lei que está sendo cumprida em Cristo, entende? Não tem nada a ver com a lei de 10 mandamentos, os concertos, os mandamentos do próprio Deus. Isso aí não tem nada a ver. Mandamento é mandamento, é doutrina. É a doutrina de Deus, é o que não muda, é imutável, tá? Então tem que ter isso na mente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão e pregarão, não ouvirão, e conforme ouvirão, tem quem pregue. E como pregarão se não forem enviados, e como está escrito, tá? Aí aqui ele vai falar aqui sobre Isaías. Nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz... Irmãos, por que Paulo, no Evangelho, está fazendo referência em Isaías? Entende? Tá vendo como que
é uma continuidade. Ele não ia, se fosse o que passou, ele não ia citar. Ele não ia fazer essa citação aqui de Isaías. Então o que Isaías diz aqui? Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Então veja bem, aqui está dizendo que a palavra foi escrita e foi registrada e foi pregada, e está sendo anunciada em todos os confins do mundo. Isso aí é fato. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Tá vendo? O Senhor já está falando aqui, né? Que falou lá anteriormente, e aqui o Senhor Paulo está retomando. Que Isaías falou que ia colocar ciúmes, ia colocar a gente, ia chamar nós, os gentios, e fazer parte da mesma aliança, para provocar naquele povo, né, os ciúmes deles. Os ciúmes no desejo, assim, na verdade é mais como vergonha, né? Deus está chamando aquele povo, e nós fomos os primeiros a ouvir, e nós estamos dando crédito, para que se o povo volte, para que o povo Israel, volte às suas origens, né, diante de Deus. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, porque o povo não buscava mesmo. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam, porque o povo não queria saber de Deus mesmo, era o gentil, só quer saber de tranqueira. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos, e a um povo rebelde e contradizente. Tá vendo? E aqui o Senhor está dizendo, né, falando que ia fazer, lá em Isaías, dizendo que ia fazer a 63 de Isaías, se eu não me engano, a partir de 60 já vai começar a falar sobre essas coisas. Então, aqui o Senhor está falando, e Paulo está retomando. Para quê? Agora veja só, agora vamos entrar no capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Deus, uma pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta aqui, e é cabível a pergunta. Deus rejeitou o seu povo? Quem é o seu povo? O povo eleito lá no pé do monte, lá, que ia ser propriedade particular de Deus, o povo de Israel. Deus rejeitou? Olha o que Paulo fala. É Paulo falando, irmãos, é Paulo falando, não sou eu falando. É o que está escrito aqui, ó, a palavra 11 de Romanos. É só vocês pegar a Bíblia de vocês aí, qualquer uma. Bíblia de Jerusalém, a Bíblia King James, essa aqui que é minha aqui, que é a versão, já esqueço, é a pentecostal. Vocês podem pegar a tradução de João Ferreira de Almeida, vocês podem pegar qualquer outra tradução. Pode pegar, está escrito a mesma coisa. É Paulo que está falando, não sou eu. Qualquer uma, a Bíblia está a mesma coisa. De modo nenhum, porque também eu sou israelita. E agora, Paulo pregando o evangelho da nova aliança, sendo ele um israelita. E aí? Como que Deus rejeitou o povo? Como que aquele povo está abandonado, esquecido por Deus? Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É muito específico, irmão. É muito específico isso aqui. Paulo está dizendo que ele é da linhagem de Benjamim, das 12 tribos de Israel. Como que nós temos que desconsiderar isso? Não tem como. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram seus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Elias falando aqui. Paulo está retomando o contexto lá de trás, ó. Então veja bem, irmãos, como que Paulo, se vocês prestarem atenção, Paulo ele faz referência toda vez ao Antigo Testamento. Toda vez ele faz referência ao Antigo Testamento.
tudo que ele vai falar tem base no Pentateuco e nos profetas. Entende? Então veja bem. Então veja bem. Senhor, mataram os teus... Isso aqui é Elias falando. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Deus respondendo: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 varões naquela época de Elias foram fiéis a Deus, foram fiéis a Yahvé, ao Criador. Entende, irmãos? Então Deus, a aliança que Deus fez com Israel não acabou, ela é permanente. Entende? Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Tá, aqui nesse resto aqui, vai falar, ficou uma semente, um renovo, né? Um renovo, ficou um remanescente, né? Essa palavra remanescente, é que essa tradução dessa nova versão da João Ferreira de Almeida, ela dá uma simplificada, mas é um remanescente, porque a palavra remanescente, quando se fala em remanescente, se remete diretamente à lei, ao Antigo Testamento, entendeu? Mas se é por graça, já não é pelas obras, ou de maneira, a graça já não é graça. Pois que o Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por suas retribuições. Escureceram-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então aqui, irmãos, o Senhor está falando o quê? O Senhor está falando aqui, é o que está falando aqui no texto, tá? O Senhor não queria que o povo caísse. Deus não quis, Deus não, de maneira nenhuma o Senhor quis que o povo pecasse, que acontecesse o que aconteceu. De maneira nenhuma. O Senhor fez uma aliança e a aliança do Senhor permanece, tanto que permanece até hoje. E o Senhor não quis. Mas o que acontece? Quando o povo rejeita Deus, e Deus pai fala: então tá bom, vocês estão me rejeitando, eu vou agregar, vou trazer gente, tá? Vou trazer gente para junto. Entendeu? Vai ficar pouco do meu povo, vai, mas eu vou trazer mais. É isso que Deus está falando aqui. Então, de maneira nenhuma, a queda de Israel foi a salvação nossa. Se Israel não caísse, é isso que nós temos que ter isso em mente. Se o povo fosse fiel, nós, os gentios, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Deus ia ter que fazer um outro plano de salvação para o gentil. Porque não teria outra lógica. Então o Senhor ia reestruturar a terra, sei lá, alguma coisa o Senhor ia fazer. Porque se o povo tivesse sido justo, não teria esse plano de salvação. É o que está falando aqui, ó. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Essa emulação aqui está dizendo no sentido de se arrepender e o povo voltar. E se a sua queda é a riqueza do mundo, né? A queda do povo de Israel é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, diminuiu a quantidade. Vamos pegar o exemplo ali dos 7.000, de milhões de judeus que tinha, o Senhor deixou só 7.000, só 7.000 que não se curvaram a Baal. Então o Senhor está falando assim, ó, a diminuição foi a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, entende? Porque convosco falo, gentios, que quando for apóstolo dos gentios, porque convosco falo, gentios. Paulo agora está falando com os gentios.
que enquanto for, Paulo falando, apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo, apóstolo dos gentios, um israelita da tribo de Benjamim, apóstolo dos gentios, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação. Essa palavra emulação, ela vem da palavra assim, ó, parazelo, tá? Parazelo. Provocar. Provocar o quê? Provocar ciúmes. Ou rivalidade. Mas não é no sentido de briga, de coisa. Não. Vocês são salvos? Não, nós temos que ser salvos também. Vocês estão se santificando? Nós temos que ser santificados também. Entende? É nesse sentido.